Olá, um ótimo dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal de Tito Nogueira para mais um estudo diário da Palavra de Deus. E antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaria de convidar você para orar comigo. Vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso que estás nos céus, obrigado pela oportunidade que está dando para cada um de nós de estudarmos a Tua Palavra. Peço ao Senhor uma bênção todo especial a todos que estão nos assistindo e estudando conosco. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje iniciamos uma nova lição, né? Hoje, sábado, dia 4, né, de março, iniciamos uma nova lição. E o texto-chave é: Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras o acompanham. Apocalipse 14, versículo 13. Bom, nós sabemos que a palavra de Deus, quando fala bem-aventurado, é feliz, né? Então ele fala assim, bem-aventurado, feliz é os mortos que desde agora morrem no Senhor, né? Olha que bênção. Então aqui ele está falando assim, todos aqueles que morreram no Senhor. Ele falou que agora, né, quando ele escreveu, ele já pensou quantas pessoas de lá para cá não morreram, não deram sua vida para que o evangelho fosse pregado, continuasse sendo pregado, para que esse evangelho chegasse até nós. Olha só, quantas pessoas não morrendo, acreditando nessa promessa de Deus, né? Que eles eram felizes, né? Por aguardar, né? Por entregar as suas vidas na mão de Jesus. E ele diz assim, continuando, pois as suas obras o acompanham. Pensa bem, se não fossem esses homens, essas mulheres que pregaram o evangelho, como nós estaríamos hoje se nós não tivesse tido esse conhecimento, né, que essas pessoas tiveram e passaram para nós. Bom, quando se percebe que já está trabalhando há muito tempo e já está na hora de parar, é melhor focar como manter tudo que conquistou no período produtivo. O que o texto está querendo dizer para nós? Chega um momento que a gente chega e fala, poxa vida, já está perto de me aposentar, né? O que foi que eu consegui durante esse período todo que eu estive trabalhando, que eu estive produzindo? O que eu conquistei? Então agora vai chegar o momento de eu parar e ver como manter tudo isso que eu conquistei, né? Mas esse momento da transição do trabalho para a aposentadoria, para muitos é um momento muito difícil também. Por quê? Em termos financeiros. Por que em termos financeiros? Porque geralmente, muitas vezes, quando as pessoas se aposentam, o salário que ela vai receber como aposentadoria não é maior do que quando ela estava trabalhando. Por isso que nós temos que fazer o nosso pé de meia quando a gente está trabalhando. Não espere para quando se aposentar, quando eu me aposentar eu vou fazer isso, quando eu me aposentar eu vou fazer aquilo. Não. Se programe, se prepare para quando você se aposentar, você usufruir daquilo que você conquistou, né? Porque senão, o que vai acontecer? Você vai ver correndo atrás do prejuízo, né? Correndo atrás do prejuízo. E muitas vezes tem pessoas que está certo, que não conseguiu, não teve oportunidade, talvez, de conseguir algo na vida. Aí a gente entende, mas tem pessoas que, né, que teve condição, mas não guardou para esse momento. Nós estamos falando para aquelas pessoas que tiveram condições de guardar e vão poder usufruir. E as pessoas que não tiveram condições de guardar, certamente Deus vai continuar abençoando para que ela possa se manter bem nesse período, né, da vida, né, que é na melhor idade. Bom, normalmente quando as pessoas vão envelhecendo, começam a se preocupar, vêm aquelas preocupações, né, com o futuro. E quais as preocupações que nós temos normalmente, que todos têm normalmente no futuro? Primeiro, é morrer, né? Tem medo de morrer e deixar as coisas aí, como que os filhos vão continuar crescendo, né? Então nós começamos a chegar nessa idade assim, se nossos filhos ainda não estão amadurecidos, por exemplo, né? A gente começa a se preocupar. A gente começa a se preocupar, e agora? Como é que vai ser? Tem muitas pessoas que casam um pouquinho tarde, né? Vamos lá, casam aí com 40, 45 anos e quando chega a 60 anos, seu filho ainda está jovem. Então ele começa a se preocupar, e agora? Né? Quem é que vai ajudar?
Quem é que vai cuidar do meu filho? Como é que eu vou deixar o meu filho? Então, às vezes, essas preocupações começam a vir, né? Ah, como é que eu vou continuar ajudando meu filho a uma faculdade e assim por diante, na educação? E as outras preocupações são referente a doenças, né? No caso da saúde, deficiências mental ou física. Então essas são as preocupações. E se eu ficar doente? Se eu tiver com problema, quando eu ficar mais velho, eu não conseguir mais tomar minhas atitudes, né? Ou se eu não conseguir mais me locomover, então, quem vai cuidar de mim, né? Quem vai cuidar de mim? Essa é a pergunta, né? E agora, quem vai cuidar de mim? Então, e outra coisa é quando você também, nessa idade, começa a ver tudo que você conquistou acabar, né? As coisas que você conquistou, você tem que desfazer dessas coisas. Então, você tem essa preocupação. E agora? Será que quando eu me aposentar, eu vou ter que vender as coisas para poder me manter? Então, são coisas que acontecem, são pensamentos que vêm, né? Aí, você pensa assim, e agora? Quem vai me cuidar de mim? Tenho certeza, gente, que Deus não desampara ninguém, ainda mais um filho fiel, né? Um filho justo e fiel. Então diz assim Ellen White, em uma das suas comentando sobre esses fatos dos medos, né? Ele diz assim: todos esses medos têm origem em quem? Em Satanás. Né? É Satanás que colocar no nosso coração essa dúvida, né? Quem vai cuidar de mim? E agora, se eu ficar doente? E se eu não puder caminhar? E se não... É Satanás que começa a pôr, porque a gente começa já a se preocupar com essas coisas antes delas acontecerem. E isso tira a sua paz, a sua tranquilidade. E quando a paz, ela começa a sair, a gente começa a perder a paz, a gente começa também a perder a confiança, né? Então, a hora que ela diz, continuando o texto, se eles tomassem a posição que Deus deseja, ó, se eles, as pessoas que estão com esses medos, tomassem essa posição que Deus deseja, seus últimos dias poderiam ser os melhores e mais felizes, né? Então, se a gente confiar em Deus, na melhor idade, vai ser o momento melhor de nossas vidas. Se você pensar, né? Se você teve uma vida que você conseguiu fazer de tudo, manter ali corretamente, trabalhou, conquistou, guardou, certamente quando você chegar na melhor idade, você vai ver seus filhos criados, seus netos crescendo, ou se não tiver neto ainda, mas você vai ver todos os seus filhos encaminhados, então você vai falar, poxa vida, né? Graças a Deus, né? Então você vai ser um momento feliz para você. Tudo na vida tem momentos felizes e momentos, algumas tristezas, mas os momentos felizes vão ser maiores, o saldo melhor de felicidade vai ser maior, né? Bom, e amadurecerem para o céu. Então, nós falamos assim, nós temos que amadurecer para o céu. Então, o nosso amadurecimento tem que estar acompanhando a nossa esperança, né? Então, nós temos que estar sempre esperançosos de estarmos um dia ao lado do nosso Salvador e Criador Jesus Cristo, né? Então, nessas semanas, vamos estudar o conselho de Deus sobre os nossos últimos anos que devemos fazer e evitar. E que princípio devemos seguir, né? Então, nestas semanas, nós vamos estudar sobre isso. Então, eu peço a vocês, meus amigos e minhas amigas, né? Que eu já vou pedir a você que tenha um pouquinho de paciência, que nós já vamos emendar com o estudo de domingo hoje, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, para entrar já logo no estudo de domingo, ok? Que Deus abençoe você. Continuando o nosso estudo de domingo, né? O texto-chave nós já comentamos, mas vamos comentar mais uma vez. Hein? Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Apocalipse 14, versículo 13, né? E qual é o tema? O rico insensato. Olha só que interessante, né? Entramos diretamente no assunto, isso Jesus diz assim, lá em Lucas 12, 16 a 21, diz assim, e ele lhes contou esta parábola, a terra de certo homem rico produziu muito, olha que bênção, né? E ele pensou consigo mesmo, olha, já começou, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, né?
Vou derrubar todos os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Olha só, que segurança, hein? E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma e beba e alegre-se. Olha que coisa, né? Aos olhos dele era fantástico, era ótimo, né? Contudo, Deus lhes disse: insensato, esta mesma noite, a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Lucas 12, 16 a 21. Temos que tomar muito cuidado, meus amigos e minha amiga, porque às vezes nós confiamos tanto em nós mesmos que se esquecemos de quem? De Deus, porque é Deus que nos dá tudo, né? É Deus que nos abençoa, é Deus que nos dá as condições, tanto para quem acredita e para quem não acredita, né? O importante é que Deus um dia vai cobrar tudo isso de nós. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, que nós vamos comparecer diante dele, né? Bom, a satisfação nos deixa descuidado. Por quê? Quando a gente está satisfeito, a gente se descuida do quê? Das coisas de Deus. Quando estou trabalhando, quando estou com saúde, quando está tudo bem, a minha família vai tudo bem, nós começamos a descuidar das coisas de Deus. Nós começamos a fazer o quê? Esquecer das coisas de Deus. E Guimarães Rosa disse uma frase muito interessante. Ele diz assim: o animal satisfeito dorme. O que ele quis dizer com isso? Que quando nós estamos satisfeitos, nós nos acomodamos, né? Nos sentimos seguros e acabamos a quê? Ficando o quê? Deixando as coisas seguirem o seu rumo. Para mim tá bom. Não tem problema não. Então, essas coisas é assim mesmo. Então a gente começa a ser descuidado com as coisas de Deus, né? Se pensarmos apenas em nós mesmos e ignoramos as necessidades dos outros e a causa de Deus nessa vida, nesta fase da vida, estaremos seguindo o exemplo do rico tolo. O que ele está querendo dizer para nós? Que se nós ignorarmos as coisas de Deus, por exemplo, eu estou bem, me aposentei, já guardei meu dinheirinho, hoje só vou curtir a vida, aproveitar de tudo. Não, né? Não é porque me aposentei que eu deixo de fazer as coisas. Não, eu tenho que continuar dando os bons exemplos. Eu quero continuar falando para outras pessoas da esperança de Deus, da salvação, da volta de Jesus, que a palavra de Deus salva, que Jesus morreu pelas pessoas. Eu tenho que continuar fazendo essas coisas. Eu tenho que continuar fazendo. Se pensarmos que tudo que produzimos e construímos nessa vida é para outros, permaneceremos produtivos. Então, o que eu tenho? Se eu penso que tudo que eu fiz até hoje é para outros, eu vou continuar fazendo. Por quê? Pensa bem, se você trabalhou numa empresa, você não trabalhou para você, você recebeu os seus benefícios, o seu salário para você, mas o que você fez foi para outra pessoa, seja trabalhar no escritório de advocacia, seja trabalhar na limpeza, seja um pedreiro, seja um engenheiro, seja um médico, sempre vai fazer alguma coisa pelos outros. Então, no momento que você agora não precisa mais trabalhar, você tem que continuar trabalhando para os outros. Aí que você tem que falar com mais ali. Eu cheguei até aqui porque Deus me abençoou. E eu aqui estou para falar para você desse Deus que me abençoou, que Ele pode abençoar você também. É assim que eu tenho que continuar fazendo. Então a minha melhor idade, ela tem que ser bem melhor aproveitada. Eu não tenho que desistir das coisas, entendeu? Bom, e não importa a idade. Nossos patriarcas e profetas, eles iniciaram, muitas das vezes escreveram acima dos 70.
Vamos lá, Abraão é uma causa justa. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos e ele mesmo assim, ó, pegou as suas coisinhas, fez a sua trouxinha e ó, Deus me chamou para uma nova terra e eu vou. Pegou sua mulher, seus parentes e aqueles que quiserem ir com ele e foi embora, né? João, quando escreveu lá o Apocalipse, ele tinha mais de 70 anos. Compreende? Então, se você olhar, muitas das vezes os patriarcas e profetas, muitos já estavam com a idade que a gente, para nós, é velho, né? Mas não eram. Porque naquela época, o limite de vida era 50 anos. A pessoa com 50 anos já estava velho e caquético às vezes. Hoje, uma pessoa de 80 anos é uma pessoa vigorosa, faz academia, faz caminhada, tem a sua saúde equilibrada. Poucas pessoas hoje, muitas pessoas têm problema de saúde e tal, mas são coisas que já estão sendo tratadas e resolvidas, consegue com remédio controlar e consegue ter uma vida normal. A gente não pode se acomodar. A gente não podemos nos acomodar. Ellen White, ela publicou O Desejado de Todas as Nações, ela já tinha 70 anos. Já tinha 70 anos, meu amigo. Como que a gente... Se você não tem 70 anos, você ainda tem muita idade para chegar até lá. Se você tem menos de 70, tem 50, tem 40, aproveite a sua mocidade para falar de Deus, para pregar o Evangelho. E continue até os seus últimos dias. Até quando você for chamado para o descanso. Quando Deus chamar você para descansar, né? Porque o seu legado vai ficar. Quantas pessoas não pregaram para os seus parentes e já se foram, e seus parentes continuaram na igreja, né? Pais, avós, tios, tias, que pregaram o evangelho para sua família, e muitos estão hoje na igreja porque eles pregaram, né? Bom, o que nós temos que entender que não importa a idade, enquanto formos saudáveis, não podemos ser improdutivos. E seja como for, à medida do possível, estar sempre fazendo algum bem, seja pessoalmente, seja não pessoalmente, vá lá, ajude alguém. Quantas pessoas não precisam? Você já foi num hospital? Fica lá meia hora na sala na recepção da emergência, vê quantas pessoas chegam querendo ter vida e você está querendo desistir da sua. E às vezes a gente tem saúde e não disponibiliza essa saúde para ajudar outras pessoas. Seja voluntário em alguma coisa, né? Vamos fazer alguma coisa. Se você não pode ser voluntário, fala para sua vizinha, fala para o seu vizinho. Seja uma pessoa boa. Não é a morte que importa, né? Porque ela é um fato. Não é a morte que importa, porque ela é um fato. O que importa é o que eu faço da minha vida enquanto a minha morte não acontece. Para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Olha só. Você parou para imaginar nessa frase? Ó? Vou até repetir. Não é a morte que me importa, porque ela é um fato. Ela vai acontecer, nós vamos morrer um dia. O que me importa é o que eu faço da minha vida, enquanto a minha morte não acontece. Para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Eu termino a lição de hoje lendo Mateus 24, de 44 a 46, que diz assim: E por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que nem penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que ao seu Senhor, quando vier achar, servindo assim. Mateus 24, 44 a 46. Bom servo e fiel. Seja fiel a Deus, não importa a sua idade. Se você tem menos, não chegou à melhor idade, e se você está na melhor idade, continue confiando. Tenha esperança nas coisas de Deus, e Deus irá te abençoar. Não importa,
Deus sempre, nunca há de deixar o filho seu mendigar o pão. Não se preocupe, porque Deus há de trazer todo e suprir todas as suas necessidades. Amém? Até o próximo estudo.